bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, aula de História. Nós iremos fazer uma revisão sobre o Segundo Reinado e a escravatura. O governo mais longo da história do Brasil. Política interna estável, confrontos internacionais, o café figurado como carro-chefe da economia. Política interna. No início do Segundo Reinado, os principais partidos trocaram seus nomes. Partido Regressista passou a ser Partido Conservador, proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Esses eram os componentes deste partido. Partido Progressista, Partido Liberal, que participavam profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. Eleições do cacete, de 1840. Liberais foram acusados por conservadores de vencer na base da fraude e da violência. Dom Pedro II invocou novas eleições. Em 1842, políticos liberais de São Paulo e de Minas Gerais se revolucionaram. Parlamentarismo às avessas. Em 1847, foi introduzido no Brasil um sistema parlamentarista de governo, criado para diminuir o atrito entre as facções da elite, permitia um rodízio entre liberais e conservadores. No Brasil, o imperador nomeava o presidente e o primeiro-ministro e depois eram convocadas eleições parlamentares. Parlamentarismo às avessas. O poder moderador tinha como participação o Senado e o Conselho de Estado. Presidente do Conselho de Ministros, com o Conselho de Ministros e as eleições e a Câmara de Deputados. Revolta Praieira, 1848-1850. Aconteceu em Pernambuco e suas principais causas foram liberais contrários ao monopólio de portugueses no comércio e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Organizaram o Partido da Praia em 1842. Ideias revolucionárias influenciadas pelo socialismo utópico. Em 1848, estopim da revolta, governador liberal Chichorro da Gama é substituído pelo conservador Herculano Pena. Em 1849, lançaram um manifesto ao mundo que defendia voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio, maior autonomia para as províncias. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados em 1850 o movimento. A economia, o ciclo do café. Produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, expande-se para o oeste paulista, inicialmente produzido em sistema plantation, mas, a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, os imigrantes europeus passaram a ser a alternativa. Imigrantes. Até 1850, sistema de parceria. Os fazendeiros financiavam a vinda e a instalação dos estrangeiros em troca de parte da produção. Após 1850, foi adotado o sistema do colonato. O governo pagava a viagem, o fazendeiro, o primeiro ano da estada no Brasil. A crise do Império. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com três setores da sociedade que lhe davam sustentação: a Igreja Católica, o Exército. Questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro ganhou grande relevância. O contato com os aliados uruguais e argentinos permitiu a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas.
Tornou-se popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, que defendia a república como um sistema político superior. Os militares se indispuseram com as autoridades imperiais numa série de incidentes. Em 1887, foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo. Questão religiosa. Vigorava no Brasil o regime do padroado. O imperador tinha poderes para vetar decisões papais, beneplácito e nomear os membros dos cargos eclesiásticos. Em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a Igreja e a maçonaria. Dom Pedro II foi contrário e rejeitou. Em 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Questão abolicionista. Após a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro, a pressão passou a ser para o fim da escravidão. Pressão externa, Inglaterra. Pressão interna, classe média urbana, intelectuais, jornalistas, militares, latifundiários do Oeste, paulistas e negros. Para ganhar tempo, foram sendo criadas algumas leis prolelatórias. Em 1871, iniciou-se a Lei do Ventre Livre, Lei Visconde do Rio Branco. Tornou-se livre todos os filhos de negros escravos. 1885, Lei do Sexagenário, Lei Saraiva-Cotagipe, que determinava a libertação dos negros com mais de 60 anos. A abolição. Em 1887, o Exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O Estado ficava sem a máquina repressiva que garantia a escravidão. Em 1888, a Câmara aprovou a Lei Áurea, Lei João Alfredo, que foi assinada pela Princesa Isabel. Acabava a escravidão, mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba reclamam mais de falta de indenização do que da abolição propriamente dita. Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram. Essa foi a nossa revisão de história. Esses são os seguintes conteúdos que serem abordados nas nossas avaliações parciais. Façam as leituras complementares no livro de vocês. Concluam as atividades no livro de reforço. Um beijo e até a próxima. Tchau.